Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado. Nós estamos refletindo no Salmo 127. Nós estamos aí durante toda essa semana, com essa série de mensagens baseadas nesse salmo, trazendo para nós a edificação da nossa casa através da palavra de Deus, confiando no Senhor, crendo que Ele é o Deus da nossa vida, que Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos e até mesmo pensamos. E hoje, nós vamos aí dar continuidade, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse salmo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Você que não assistiu o vídeo aí de segunda, terça, então corre lá, Coloca aí já no seu WhatsApp o vídeo para que você possa assistir durante todo o dia e abra seu coração para que o Senhor possa falar com você neste dia de hoje. Amém? Vamos então ler o Salmo 127, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá a ele aos seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, e não serão confundidos quando falarem aos seus inimigos à porta. Amém? Então hoje nós vamos refletir nessa parte aqui, ó. Eis que os filhos são herança do Senhor e fruto do ventre do seu galardão. Bom, nós aprendemos aí que nós devemos edificar a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus, porque se nós não edificarmos em Cristo Jesus, na palavra, nos princípios da palavra do Senhor, em vão será todo o nosso trabalho, em vão será tudo aquilo que nós fazemos. E aqui também nós aprendemos que não adianta nada nós termos uma vida aí, de trabalho, cansados, em busca de conquistas, e, muitas vezes nós nos esquecemos de priorizar a presença de Deus na nossa vida, de colocar Ele em primeiro lugar, porque enquanto nós descansamos, enquanto nós dormimos, o Senhor, Ele nos dá aquilo que nós precisamos. E ontem, eu havia comentado com vocês que muitas das nossas preocupações futuras, você que é pai, você que é mãe, é baseado aí até mesmo no futuro dos nossos filhos. E aqui, olha só, o Senhor, Ele nos fala: eis que os filhos são herança do Senhor e fruto do ventre do seu galardão. Então, a nós foi confiados, pais e mães, uma herança e que ela não é nossa, ela vem do próprio Deus, os filhos. Você que gerou filhos no seu ventre, você, pai aí que tem essa responsabilidade de criar, de educar essas crianças que foi colocada na sua vida, saiba que foi o Senhor, que deu essa dádiva a você, homem e mulher, de terem filhos. Se o Senhor presenteou a sua casa com filhos, se você tem aí esse presente maravilhoso do Senhor, nós temos que aprender com Ele como conduzir esses filhos na presença do Senhor, como encontrarmos o caminho, a direção para que esses filhos possam seguir. E descansar no Senhor, com relação ao seu futuro. Nós devemos descansar e crer que se a herança ela é do Senhor, se os filhos é do Senhor, se nós fizermos o nosso papel mediante aos princípios bíblicos, como o Senhor nos ensina, os nossos filhos eles terão sucesso, eles vão alcançar aquilo que o Senhor tem para eles. E quando fala de herança aqui, quando eu estava lendo, eu me recordei do filho pródigo, aquele que pediu toda a herança para o seu pai, para ir embora, e ele gastou ela sem mesmo se preocupar, como que foi conquistado aquilo que ele pegou em suas mãos, com tanto suor, tanto trabalho do seu pai, ele não se importou, ele simplesmente, gastou tudo que ele tinha. Então, nós como pais, como mães, nós temos que nos preocupar, sim, com os nossos filhos, nós temos que nos preocupar com o caminho que nós estamos conduzindo eles, não nos preocupar com o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus,
mas com as atitudes que nós estamos tendo. Por quê? Porque nós estamos se falando de algo precioso para Deus, algo que não é nosso, algo que foi nos dado por um determinado tempo, né? E nós sabemos que o filho, ele não é para sempre do pai e da mãe, né? Ele fica num período para que ele possa ser criado o caráter, para que ele possa seguir os seus passos, e a própria Bíblia ensina, né? Depois deixa o pai e a mãe, né? Encontra-se a sua mulher, torna-se uma só carne. Então, os filhos, ele só está conosco por um período. E quando nós temos a nossa casa, o nosso lar edificado sobre a rocha, quando nós confiamos que o Senhor, ele nos dá enquanto nós dormimos, nós também sabemos nos comportar mediante aos nossos filhos, né? Nós sabemos tomar aí as decisões corretas com relação à educação, né? Eu me recordo muito bem de um dia, o ano passado, final do ano passado, que eu estava muito preocupada, né, com relação a uma situação que estava acontecendo com um dos meus filhos, e eu me coloquei em oração, fui orar, né, coloquei para orar, e quando eu estava orando, preocupada, né, o Senhor me trouxe esse versículo: eis que os filhos são herança do Senhor, e fruto do ventre o seu galardão, né, uma recompensa que o Senhor me deu. Então eu falei: Senhor, os meus filhos são herança do Senhor, né? Eu confio eles a Ti, eu descanso, eu entrego que essa situação ela está nas Tuas mãos, né? Eu farei a minha parte, eu peço para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, me ensine a me comportar como mãe, a saber como corrigir, como agir, mas eu vou descansar no Senhor, né? Não vou ficar aí me descabelando ao ponto de talvez agir até de forma errada. Não. Então esse salmo, né, ele nos deixa claro aonde ele mostra que os filhos eles estão inseridos no contexto desse lar que confia no Senhor, desse lar que é edificado sobre a rocha, nos princípios da palavra do Senhor. Os filhos eles fazem parte da promessa que o Senhor nos deu, é um presente para nós. E nós temos que pedir para que o Senhor Deus, para que o Espírito Santo nos dê sabedoria, né, para nós sabermos como conduzir os nossos filhos. Nós vemos tantas negligências, né, por parte muitas vezes de mãe, de pai. Nós vemos tantas atrocidades, né, cometidas por aqueles que deveriam proteger os seus filhos, né? E essas pessoas, elas se esquecem que elas não estão lidando apenas com seus filhos, elas estão lidando, né, com a herança do Senhor. Esses filhos são herança do Senhor, então nós temos que ter responsabilidade sobre isso. Nós seremos cobrados, né, com relação ao futuro dos nossos filhos um dia, o que nós fizemos, como nós conduzimos ele, né? Nós vemos aí uma geração hoje de adolescentes e jovens sem limites, né? Muitas vezes por falta de educação da nossa parte. Muitas vezes nós deixamos de corrigi-los, né? De educar como a palavra de Deus nos ensina. Por quê? Porque os princípios do mundo foram mudados, né? Os conceitos foram mudados. Hoje não pode corrigir os seus filhos, né? Não pode sequer muitas vezes, né, dar aí uma palmadinha no bumbum ou mesmo uma varinha de correção no bumbum de uma criança, porque segundo, né, os direitos não pode, e aí nós vamos muitas vezes responder, mas a palavra de Deus nos ensina, né, que o filho que não é corrigido, ele é vergonha para os seus pais e para a sociedade também. Então, a sociedade muitas vezes ela vira um caos por conta de uma falta de correção nossa, né? Então nós temos que seguir os princípios da palavra para corrigir os nossos filhos, para educar eles, para dar amor, carinho, e nós temos que nos lembrar que nós estamos lidando com a herança do Senhor. E um dia nós seremos cobrados do que nós fizemos. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Você aí que tem filhos, né, no seu lar, crianças, creia que eles são um presente de Deus, é a alegria do nosso lar, né? O Senhor nos deu para trazer alegria. Se você tem passado momentos de tristeza e desgosto, ore ao Senhor, né? Peça para que o Espírito Santo de Deus te ajude,
nesse momento que você está vivendo. E eu creio que o Senhor vai direcionar você da melhor forma possível. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, encaminha para um amigo. E eu te espero aqui no dia de amanhã. Nós já estamos aí quase, né, chegando ao fim desse salmo. Vamos meditar aí mais 2 partes dele e em seguida aí já, né, encerramos e aprendemos muito que o Senhor tem nos ensinado. Amém? Te espero aí no próximo vídeo e até mais.